Todo final de ano nós olhamos para o ano que passou, né? A gente olha o ano que passou e pensa naqueles projetos que nós fizemos. Porque nós fazemos projetos, né? Quando chega dia 31, todos nós fazemos planos, né? Esse ano vai ser o ano que... Esse ano eu vou me dedicar mais a Deus. Não é verdade? Senhor, esse ano eu vou estar mais contigo, vou ler mais a Bíblia, né? Eu vou terminar de ler aquele livro que eu comecei a ler. Eu vou dar mais importância às tuas coisas. São as coisas que a gente fala no final do ano, né? Faz igual o Jacó, se tu me abençoar, eu vou ser fiel contigo. Mas a gente se esquece. Todos nós nos esquecemos muito fácil, dos nossos objetivos e daquilo que nós traçamos para a nossa vida durante o ano. Eu conheço poucas pessoas disciplinadas que têm o foco para tentar conseguir fazer alguma coisa. E as poucas que eu conheço, que são poucas, não conseguem. Embora focadas, embora determinadas, se esbarram com coisas que eles não conseguem alcançar porque não é possível. Tem coisas que o nosso esforço ele não alcança. Nós, embora tentando de várias formas, não conseguimos, não alcançamos. Não é assim? É ou não é? Sim ou não? Porém, existe um propósito definido de Deus para as nossas vidas. Deus tem um propósito. E a Bíblia diz que o propósito dele é um propósito eterno. Eu tenho visto durante a minha caminhada no Evangelho, eu tenho 26 anos de convertido, e há 26 anos eu tenho acompanhado a obra do Espírito Santo tentando transformar a minha vida. Porque Deus, Ele nos quer, Ele deseja no coração dele que nós nos pareçamos com Jesus. É um propósito eterno. Esse propósito está escrito em Romanos 28 e 29, que diz que todas as coisas cooperam. Na verdade, começa assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo, quando escreveu, ele concluiu que nós já sabíamos, que ele começa falando assim: olha, sabemos. Por que sabemos? Porque todos nós sabemos. Não sabemos? Todos nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Que propósito é esse? É porque aquele que de antemão conheceu, Deus nos conheceu e nos conhece desde a fundação do mundo. Aliás, antes da fundação do mundo, Deus já nos conhecia. O Salmo 136, vai ser 139, diz que Deus nos conhece antes, quando nós ainda éramos uma substância informe. Os olhos dele nos viram, ele nos conhece. Deus nos conhece, ele sabe quem somos. E ele, desde que nos conheceu, segundo Davi, ele disse que ele já escreveu a nossa vida num livro que vai se cumprindo a cada dia, desde que nós estejamos dentro da história dele, do livro dele. Ou nós podemos estar escrevendo o nosso livro e a nossa história. Mas ele tem um propósito definido. Diz que ele nos predestinou a ser conforme a imagem do seu Filho. Porque ele tem um motivo, é a fim de. Qual é o motivo que Deus quer isso? Porque ele quer que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele tem o seu primeiro filho, que é Jesus, e ele quer que os outros filhos agora sejam
conforme a imagem do seu primogênito. A palavra imagem, traduzindo do grego, ela quer dizer caráter, ou seja, conforme o caráter de Jesus. Pensa numa coisa difícil de acontecer. Ela é difícil de acontecer por quê, amados? Porque isso depende do Espírito Santo ter êxito na nossa vida, lograr êxito quando trabalha para transformar o que somos naquilo que Ele deseja que sejamos. E aí eu ouvi o que me motivou a falar sobre isso hoje, que não era a nossa programação, mas eu acho que cabe muito bem para o nosso tempo, é porque eu tive um encontro essa manhã com um jovem que há pelo menos uns 7 anos, por aí, já não está no nosso meio. E me procurou, queria muito falar conosco. Eu fui encontrá-lo. E eu fiquei muito surpreendido em ouvir aquele rapaz. Fiquei surpreendido, fiquei surpreso com ele. Por quê? Porque o que me surpreendeu nele? Que ele estava procurando para restaurar a vida dele, para pedir perdão de algumas coisas que nós nunca saberíamos. Na verdade, eu nunca saberia que teria acontecido se ele não tivesse de fato ouvido o Espírito Santo e o Espírito Santo tivesse falado assim: eu quero transformar a tua vida. E a maneira que Deus falou com ele foi muito tremenda, porque a primeira coisa, ele é um irmão muito lógico, ele trabalha com ciência da computação, e tudo para ele tem que ter uma explicação. Se você quiser falar sobre a Bíblia com ele, ou sobre qualquer segmento calvinista, qualquer tema que você quiser falar, ele entende, porque ele só faz as coisas que ele entende. Se ele não entende, ele acha que a fé ela não é burra. A fé ela tem que ter entendimento. E diz que no último tempo agora Deus falou para ele que quer que ele ande sem nenhum entendimento, porque as coisas de Deus não se explicam. E Deus falou isso com ele num texto bíblico. E ele falou com muito cuidado assim, disse: eu estou com muito cuidado de falar, por quê? Porque eu tenho temor de falar que eu ouvi Deus. Porém, eu tenho convicção que Deus falou comigo. Eu tenho convicção. Porque nem tudo se explica teologicamente. Eu sei que é verdade isso. Por exemplo, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, que Pedro não queria que ele lavasse, Jesus declarou uma frase, ele falou assim: olha, o que eu faço, tu não sabes agora. Você não vai ter entendimento agora, compreensão agora. Compreendê-lo-ás depois. O que Jesus estava querendo falar com isso, amados? Que nem tudo tem uma explicação teológica na hora que acontece. Porque Deus não se coloca dentro de uma caixinha. Ninguém pode falar como Deus pensa. Qualquer um que fale assim, não, porque Deus pensa dessa forma, é mera presunção. É mera presunção humana, embora existam muitos que falam da parte de Deus, daquilo que Ele gosta ou como tem que ser feito, daquilo que Ele é. Mas na verdade era bom a gente ouvir Paulo, quando escreve aos Romanos, falando da doxologia, ele fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus desígnios. Pois quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É a palavra mais sábia num contexto bíblico para aqueles que querem colocar Deus dentro da caixinha. Porque Deus não é assim. Mas tem coisas que estão escritas na Bíblia que aí diz respeito a nós. Fala da gente. Fala de como nós temos que viver
como Deus quer que nós façamos. E aí o propósito dele, ele vai estar aí todos os dias da nossa vida. Todo ano, eu acho que a melhor reflexão que nós podemos fazer quando chega no final do ano é: será que o Espírito Santo logrou êxito? Será que ele foi bem sucedido no trabalho dele, na minha vida, para que eu me pareça com Jesus? Ou esse ano passou e de novo eu não cumpri com o meu propósito? Essa seria a pergunta mais pertinente para a vida daqueles que seguem Jesus e que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? E aí, esse rapaz me fala de uma história de, eu acho que uns 7 anos atrás, se duvidar até uns 10. É porque eu sou ruim de tempo, né? Mas é um irmão que saiu do meio da igreja, magoado. Deixou o convívio do corpo. Porque ele não entendeu o amor dos irmãos. Na verdade, a palavra dele foi: eu suspeitei do amor. Como é que alguém suspeita do amor, amados? Como é que alguém suspeita que alguém não ama? É porque nós sempre escolhemos a forma, mas nunca olhamos para Deus. Não é assim? A gente sempre escolhe a forma. Eu costumo ver isso no meio dos relacionamentos do corpo. Por exemplo, alguém é surpreendido numa falta, num pecado, mas a pessoa que fala com ele, às vezes não fala com brandura. Às vezes tem tanta intimidade que fala, às vezes, na presença de outras pessoas. A forma está errada. A essência não. O que se discute é se você errou ou não. Não é assim? Esse foi o caso desse amado. Ele saiu porque os irmãos tiveram muito cuidado com ele no relacionamento que ele estava. Isso sempre acontece no meio dos jovens, quando querem namorar. Os jovens começam a querer namorar e tem um monte de cuidado. Começa com os pais. Eu sei disso porque casei 4 filhos. Casei 4 filhos. A primeira que eu casei foi uma gincana. Luciano, tadinho. Luciano foi uma gincana. Né, Lu? Lu venceu a gincana. Por quê? Porque tudo que tinha no meu coração era insegurança, dúvidas. Se era ou não o melhor para minha filha. Depois, se ela era ou não o melhor para ele. Porque aí, quando mais eu conheci o Luciano, aí eu tinha que colocar. E aí eu já tive a oportunidade de falar para o Luciano assim: olha, se eu fosse você, eu não casava com ela. Mas também tive a oportunidade de falar para ele, para ela: ó, se eu fosse você, eu não casava com ele. Porque a gente vê um monte de coisa. Porém, eles tinham uma determinação no coração. Eles sabiam que Deus estava com eles e não estavam nem aí para passar por nenhum caminho estreito. Porque eles passaram, o Luciano passou no caminho estreito. Mas venceu a gincana. Venceu no Senhor, venceu com louros. E não questionou. Depois disso, do Luciano, quem casou foi Neto? Não, Carlinhos. Neto. Netinho casou. Foi outra tribulação, mas aí eu já estava melhor. Aí depois vem Carlinhos, já estava mais experimentado para ouvir Deus. Depois veio Raquel. Raquel, Deus fez um milagre. Pensa no milagre que Deus fez. Foi o casamento de Raquel, da minha mais nova. Porque Deus fez totalmente contrário àquilo que eu pensava. Porém, se a Raquel fosse a primeira, como a Ana Paula, o casamento não tinha saído. Porque eu estava muito mais duro, intransigente, inexperiente do que da primeira vez. A gente só aprende isso passando, se relacionando. Quantos pais tem aqui de filhos que estão pequenos ainda? Vocês vão saber o que é isso. Quando o primeiro namorado aparecer na porta da namorada, vocês vão começar a pensar: como é que vai ser? E agora? É o vale da indecisão. Mas no meio da igreja também tem. Os discipuladores olham assim, já... valia esse varão aí, será que é, será que não é? Aí a gente já pensa nos procedimentos.
Tem uns que estreitam mais, tem outros que liberam mais. E esse irmão, ele se ofendeu com cuidado, esse amor, quando os irmãos começaram a mostrar para ele um caminho ruim. E ele amargou aí, amados, há alguns anos, creio eu que aí uns 7 anos. E aí eu só estou contando a experiência dele porque as coisas que ele falou para mim me fez pensar muito, amado. Primeira coisa que ele falou: eu suspeitei do amor dos irmãos. Eu não vi o amor. Até é raro, falaram de forma errada, falaram de maneira inoportuna, mas falaram que era verdade. Eu bem poderia entendê-los. Eu pensei assim, é verdade. Eu pensando comigo. É fato, a gente pode ouvir, né? É sempre bom ouvir e entender que alguém não está se movendo por causa própria, está se movendo porque está querendo o melhor para você. Não é sempre bom ouvir? Uma outra coisa que ele me deixou surpreso, ele falou assim: eu não entendi o que era corpo de Cristo. E nem minha esposa sabia o que era isso. Igreja, corpo. Para pensar, quantas pessoas tem aqui hoje que também não sabe o que é corpo de Cristo? Que não sabe o valor de cada um, que não sabe que o corpo de Cristo, a família de Deus, são membros vinculados uns aos outros. Que nós não somos pessoas individuais e exclusivas na nossa vida, nós só vamos crescer se nós tivermos acesso ao toque dos nossos irmãos na nossa vida e se nós também pudermos ter acesso e tocar na vida deles. Se essa mutualidade não acontecer, não existe crescimento no meio do corpo. Existe qualquer coisa legal, bonita por aí, mas não é a igreja de Cristo. Entende? Tem muita gente transformando a igreja em empresa. Eu conheço várias empresas com o nome de igreja. Existem muitos formatos para se viver a igreja. Mas eu acho que a expressão que mais cabe à igreja é família. Deus quer ter uma família com muitos filhos, com a imagem de Jesus, e se eu faço parte dessa família, eu estou no meio de um monte de irmãos que estão no mesmo processo que eu. Entende o que eu falo? Sim ou não? Uma outra coisa que esse irmão falou, também me tocou, que ele falou que ele não tinha visto, queria pedir perdão, é que depois ele tentou, durante todo esse tempo da vida dele, ele falou: eu tentei provar para todo mundo que eu estava certo. Eu vivi dramas e problemas familiares, que eu precisava de ajuda das pessoas, mas eu tentei até o último momento que desse certo. Não porque era a vontade de Deus que o meu casamento fosse abençoado, mas para provar para os outros que falaram que não ia ser, que iria dar certo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim quando a gente não se move por causa de Jesus, nem por conta do amor. Mas a gente se move para querer provar que tem razão. Eu queria, amados, deixar um conselho com vocês. Tenho 53 anos de idade, faço 54 agora em janeiro, em 24 de janeiro. Anota aí se quiser dar um presente. Eu descobri que o amor, ele abre mão da razão. Tem gente que luta para ter razão, porque tem razão. E às vezes eu paro e pergunto assim: beleza, se você provar que você tem razão, o que muda? Não muda nada. É uma disputa inútil. É fruto do orgulho. É fruto da soberba. É fruto de alguém que quer se defender. Isso não muda, amados. A única coisa que muda é amar. Jesus, ele tinha toda a razão do mundo para não ir para aquela cruz e mandar a gente pastar no inferno. Está escrito que quando Jesus morreu na cruz,
Paulo fala em Romanos, não havia um justo, um sequer. Não havia ninguém que queria fazer o bem. Pensa nisso. Alguém morrendo na cruz por amor, para salvar pessoas que não queriam ser salvas. Tinha toda a razão de falar assim aí, gente, fui, hashtag inferno. Podia ter falado isso. Tinha razão, mas o que manteve ele na cruz foi o amor. O amor abre mão da razão. Eu fui ganho por Jesus, eu fui revelado por Jesus, o dia que a minha esposa teve toda a razão e motivo para me mandar embora, e naquele dia ela me perdoou. Foi tão forte para mim que eu achei que ela tinha ficado maluca, ficou doida. Depois eu pensei assim, não, ela está me enganando, vai me matar dormindo. Está esperando eu dormir, vai jogar água quente no meu ouvido e aí babau. Não entrava na minha mente, não alcançava que alguém que tinha toda a razão, estava abrindo mão da razão para falar assim, eu te amo e quero ficar contigo. Parece história de novela, mas é a história da vida real. Porque isso só acontece quando Jesus está na nossa vida. Quando o Espírito Santo habita dentro de nós. Quem entende o que eu falo? Amém? A gente aprende a se parecer com Jesus e viver quando a gente se relaciona com os diferentes. É só você parar para pensar, amados, quando Jesus fala assim, olha, ensinando a orar, a oração do Pai Nosso, ele fala assim, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Como é que isso pode acontecer se ninguém vai me ofender? Se eu não deixo isso nunca acontecer? Se eu sou blindado a qualquer aproximação de mim? Se a minha razão ela tem sempre que estar na frente de qualquer coisa? Isso não vai acontecer nunca. O que Jesus está falando não vai ser possível na nossa vida. Eu só vou perdoar porque ele já está avisando, ó, tem um monte de gente que vai te ofender. Mas olha, faz igual a mim. Perdoa porque você tem sido perdoado das tuas ofensas. É um relacionamento, é uma mão de duas vias. Entende o que eu falo? Sim ou não? E aí eu fiquei impressionado, falei, pô, que coisa tremenda que Deus está fazendo na vida desse jovem. Aí ele falou outra coisa, eu queria pedir perdão porque eu difamei vocês, falei mal. Falei sem temor de Deus. E isso acontece mesmo, amados. Os maiores pecados nossos é cometido pela boca. Na verdade, Tiago diz que a língua, ela é peçonhenta. É essa palavra que ele usa, peçonhenta. Diz que com a língua a gente glorifica a Deus. E com a mesma língua nós amaldiçoamos o homem semelhante a Deus. Ele diz que aquele que domina a sua língua, domina todo o corpo. Para pensar nisso. Alguém que quer ter domínio próprio, tem que dominar a sua fala, a sua boca. Para as mulheres é mais difícil, né? Embora eu tenha conhecido um monte de homem tagarela por aí. Mas Tiago fala que aquele que domina a sua língua, ele domina todo o corpo. Ele tem domínio da situação. É um fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Por quê? Porque tem palavra que fere mais do que um tiro, do que um tapa na cara. Tem palavra que destrói pessoas. E aí pensa numa coisa que nós temos que aprender a fazer, é dominar a nossa língua. Amém? Falar mal nunca é a solução no relacionamento. Nós poderíamos ter ensinos sobre o pecado de muitos homens se Jesus tivesse falado e revelado para nós. A única vez que nós vemos Jesus confrontando um homem com seu próprio pecado, ele não falou e escreveu. Aí é
É uma reflexão minha, tá, amados? Não está escrito na Bíblia não, mas penso eu que o dia que levaram aquela mulher adúltera para que Jesus apedrejasse ela, diz que Jesus se abaixou e começou a escrever no chão. E depois de ter escrito, diz que ele se levantou com a pedra e falou assim: bom, aquele que não tem um pecado, atire a primeira pedra. E aí o texto fala uma coisa muito interessante. É bom a gente ler a Bíblia e ver a riqueza nos detalhes. Diz assim: e todos foram saindo um, a começar pelos mais velhos, seguido pelos mais novos. Eu tenho uma conclusão disso. Eu acho que Jesus, quando se abaixou, ele falou assim: irmão, eles estão acusando a mulher do adultério dela. Ele começou a escrever o pecado deles. Ele conhece todos, sim ou não? E eles ficaram lendo assim, falando assim: babu, aquilo ali eu fiz, ele sabe, ele é profeta. Se eu insistir, ele vai falar: mas tu fez isso também, e vai dar ruim. E os mais velhos pecaram mais do que os mais novos, né? Foram os mais conscientes na hora, resolveram, ó, melhor tirar o time de campo. E os mais novinhos falaram assim: é melhor seguir aquele que tem mais sabedoria, que é o mais velho. E foi todo mundo embora e ninguém acusou a mulher. E essa foi a palavra de Jesus para ela. Falou assim: e aí, mulher, cadê os teus acusadores? Foram todos embora. Aí ele: vai lá então, que eu também não vou te condenar não. Vai e não peques mais. Deu uma oportunidade para ela. Consegue entender? Falar mal, falar do pecado dos outros, nunca é a melhor solução. Por quê, amados? Porque todo o nosso foco tem que estar colocado nos nossos pecados. Porque é tão bom quando a gente vê o pecado dos outros, porque atenua o nosso. Isso já é desde pequeno. Nosso pai pegava a gente numa falta, a gente acusava nosso irmão. Não é assim? Vem cá, menino, por que tu foi brincar de bicicleta na rua? Não, mas a Mariazinha foi comigo. Parece que vai diminuir, vai atenuar o que você fez. Mas não muda nada. Não muda nada, porque a nossa preocupação tem que ser com nossos pecados, porque o Espírito Santo, ele está interessado, totalmente interessado naquilo que nós fazemos, para que nós possamos nos parecer com Jesus. Amém? Aí eu vou terminar para a gente poder ir para os fogos e ter um tempo de reflexão antes disso com Deus, para pensar sobre nossa vida com Ele. Porque eu acho que a única coisa que interessa é isso. Não interessa o que o meu irmão fez, meu marido, minha esposa, meu filho, meu patrão. Não interessa nada disso. O que interessa é o que eu fiz, porque Deus, ele olha para nós e o Espírito Santo tem trabalhado para que nós possamos nos parecer com Jesus. Existe uma meta todo ano a ser vencida. Todo ano. Existe um trabalho que Deus faz todo ano. E nós temos que dar resposta ao trabalho dele. Amém? Gálatas 5,16. Paulo escreve assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne, ela milita contra o Espírito, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Vamos falar da guerra do ano agora. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões,
facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo está falando, vocês, para andar no Espírito, vocês, se andarem nele, vocês não vão satisfazer as obras da carne. E aí ele coloca as obras da carne, são assim. Tem umas aqui difíceis demais. Difíceis. Ciúmes. Quem não tem ciúme aí? Hein? Quem não tem de nada? Ira. Vamos ver o que o grego fala sobre ira. Paixão, raiva, fúria, ira que serve de forma imediata e logo se acalma outra vez. Brasa, ardor. Todo mundo santo aí? Discórdias. Dissensões. Facções. Será que tem alguém faccioso aqui? Você sabe o que é faccioso, não? Hein? Não sabe, né? Faccioso é aquele que tem facção, preferências. Né? Eu prefiro a turma que fala que pode usar a bermuda. Eu sou desse time aqui, ó. Eu sou do Flamengo. Facções é quando você divide o bolo da família. Tem preferências. E luta contra as outras que são diferentes de você. Não recebe. Né? Não recebe com o mesmo amor. Inveja, tem alguém? Sim ou não? Tem não? Será? Será que não, amados? Pensa aí direitinho. Sabe o que é inveja ou não? Inveja é quando você quer ter algo que você não tem, que outro tem. Não é não? As mocinhas aí, quando o Tom Cruise casou lá, como é que pensaram? Ninguém teve inveja, né? Como é o nome da mulher? Demi Moore, não? Glutonaria. A galera fala da bebida, né? Bebedice. Não bebo, eu sou crente, mas come. É tudo pecado, né? Eu não sei, amados, olha, o Espírito Santo pode estar lutando ou trabalhando na tua vida para te fazer vencer as tuas limitações. E a gente vai falar delas depois, porque nosso horário vai para os fogos. A gente vai falar depois de cada limitação dessa. E aí eu vou te explicar como o Espírito Santo tem te ajudado. Amanhã à noite, nós vamos falar sobre como o Espírito Santo tem te ajudado em cada fase e detalhe desse da tua vida. Porém, você não tem percebido. Você não consegue perceber o Senhor. Por quê? Porque nós pensamos sempre que Ele vem de uma forma diferente do que aquela que está acontecendo na nossa vida. Pensamos sempre assim. Mas se você abrir os olhos, se o Espírito Santo nos der graça nesses dias, os teus olhos vão ser abertos e você vai enxergar a mão de Deus trabalhando em você para que o propósito dele se conclua,
se cumpra na tua vida. Pode ser assim? Amém?